Pois bem, vamos lá. Fazer a prece de abertura, rogando ao Pai, rogando a Jesus, aos bons espíritos, nossos anjos guardiães, espíritos protetores, tarefeiros, trabalhadores de nossas casas, que por misericórdia divina se encontram conosco, nos ajudando no estudo, buscando nos ajudar no fortalecimento, no equilíbrio, na harmonia, para que a gente tire proveito dos temas, porque na verdade todos eles são temas doutrinários, trazidos em primeiro lugar pelo Mestre Jesus e hoje sendo repassado para nós por outros companheiros, falando uma linguagem mais atual, mais de acordo com o desenvolvimento intelectual e moral que nós adquirimos, facilitando assim cada vez mais o nosso aprendizado, o nosso autoconhecimento. Agradecendo sempre de coração toda essa oportunidade, toda a proteção. Vamos então iniciar em nome do amor de Deus nosso Pai por todos nós. Que assim seja. Que assim seja, assim será, João. Vamos lá. Bom, então nós vamos, conforme já falamos. Ah, sim. Tá ok. Tá ok. Então vamos lá. O tema, como já anunciado, é aprendendo a perdoar e nos invoca a libertação do mal. Tá? Hoje nós vamos trabalhar o perdão por esse ângulo de visão, certo? No fundo, todos nós queremos ser felizes, queremos ser livres de amarras, né? A gente não gosta de amarras, nenhum tipo de amarra, tá? Então, aprendendo a perdoar é uma libertação, e uma libertação muito grande, tá? O Espírito Hamed, então, vai nos dar umas dicas importantíssimas, uns esclarecimentos profundos, e vamos procurar aprender com ele aqui, para a gente conseguir trabalhar essa libertação maior, tá? Bom, como nesse livro, então, Renovando Atitudes, o Hamed vai no Evangelho segundo o Espiritismo, cata lá um trecho e desenvolve. Então, hoje é o capítulo 10, item 2, nas palavras de Jesus. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Tá? Então, gente, Jesus colocou uma condição aqui muito profunda, tá? Se nós temos alguma coisa negativa contra algum de nossos irmãos, Deus nosso Pai, ou seja, as leis divinas, não vão deixar isso passar em branco. Vão nos responsabilizar muito, tá? Ah, mas eu fui a vítima. Sim, você foi a vítima. Mas se você não souber controlar essa situação, se você levar essa situação para um lado negativo, que a gente está falando aqui hoje é de perdão, ou seja, se você levar pela falta do perdão, você se compromete perante as leis divinas e terá que responder por isso. Por isso Jesus já alertou: se vós não perdoares os vossos irmãos, o Pai também não vos perdoará. Tá? É uma lei imutável, é uma lei de todos os tempos, sábia, justa, que trabalha para o bem de todos, sempre. Tá? Então vamos entender aí a responsabilidade, então. Vamos lá. Diz Hamed que nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Tá?
Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem, é que supomos estar perdoando, quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada estivesse acontecendo. Tá? Então, explica Hamed que perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior, através do amor incondicional. Portanto, perdoar é um modo de viver. Tá? Então vamos lá. Perdoar é um modo de viver. O ser humano, muitas vezes, confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios. Reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade, que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamentos. Então, uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é manter-nos a uma certa distância psíquica da pessoa, ou seja, da pessoa problema, tá? Ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. Tá? Então aqui a gente já começa a perceber, né, pelas explicações do Hamed, que as pessoas que nos fazem mal de alguma forma, elas não podem ser felizes, elas têm que estar com problemas. Quem é feliz não faz mal para ninguém, tá? E quando a pessoa não está bem, faz mal para a gente, e a gente não consegue se desligar desse mal que ela fez, o que está acontecendo conosco? Estamos no mesmo processo de doença, né, de males que aquele irmão está. Portanto, estamos carregando o fardo dele conosco. Se a gente não consegue esquecer, se a gente fica remoendo, nós estamos carregando o fardo dele conosco. Ele está passando o fardo dele para nós e a gente está aceitando. E isso não pode. Tá? Mas vamos continuar aqui com o Hamed. Ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando os, entre aspas, deveria ter falado ou agido, fecha aspas. Tá? Então, vou repetir. Quando nós desprendemos-nos mentalmente, tá certo? De tudo aquilo de ruim que foi feito, que aconteceu, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando aquelas famosas frases, deveria ter falado ou deveria ter agido. Mas também eliminando de nossa produção imaginativa os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco. Tá? Então aqui ele vai dar mais uma ênfase ainda, tá? Sobre essa produção imaginativa que nós nos permitimos. Sabe aquela história? A pessoa ameaçou te matar. Aí você fica imaginando, meu Deus do céu, se eu sair de casa, ele vai estar lá fora me esperando. Se eu for no médico, vai estar lá me esperando. Se eu for no mercado, vai estar me esperando. Se eu for passear, vai estar me esperando para matar. Quer dizer, você cria aquela situação de que a pessoa vai estar te esperando para te fazer o mal, e você fica alimentando isso.
E isso não existe, gente, isso é uma criação de cada um de nós, em decorrência de estarmos carregando o fardo do outro, tá? Mas vamos continuar aqui. Em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados, que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do cérebro. E aí a exaustão íntima é profunda. A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. E somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez, no processo denominado renovação da atmosfera mental. É fator imprescindível ao separar-nos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece, como forma de resgatar a harmonização de nosso halo mental. Método sempre eficaz, né? A prece restaura-nos os sentimentos de paz e serenidade, propiciando-nos maior facilidade de harmonização interior. A qualidade do pensamento determina a ideação, construtiva ou negativa. Isto é, somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais, que circulam sistematicamente em nossa própria órbita áurica. Depois a gente pode até dar um reforço nisso aqui, tá? Mas vamos lá, de uma forma bem grotesca. Tudo que nós vivenciamos mentalmente, e quanto mais vai acontecer, fica vivo, fica real, apesar da gente não enxergar, mas fica vivo, fica real em torno de nós mesmos, tá? É por isso que os bons espíritos sabem exatamente qual é a nossa posição mental, e os maus espíritos também, tá certo? Então, vamos tomar cuidado, né? Então vamos lá. A qualidade do pensamento determina a ideação construtiva ou negativa, isto é, somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais que circulam sistematicamente em nossa própria órbita áurica. Por nossa capacidade de gerar imagens, ser fenomenal, é que essas mesmas criações nos fazem ficar presos em monoideias. O que é monoideias? Uma ideia única, né? Desejaríamos tanto esquecer, mas somos forçados a lembrar, repetidas vezes, pelo fenômeno produção/consequência. Ou seja, produzimos, aquilo fica em torno de nós e vivenciamos aquilo o tempo todo. Mas o remédio vai continuando. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna insensíveis e frios, como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e críticas, e que vivem sempre numa atmosfera do tipo, abre aspas, ninguém mais vai me atingir ou machucar, fecha aspas. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, deixar de carregar o fardo do outro, né? Então, desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias de hipnoses magnéticas, de iluminações íntimas, de represálias, de desforras, de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Tá? Ao soltar-nos vibratoriamente desses contextos complexos, ao desatar-nos desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais,
poderemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades com uma visão mais generalizada das coisas e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender e de compreender os outros. Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que ele seja e se comporte como queira, dando-nos também essa mesma liberdade. Então, viver impondo certa distância psicológica às pessoas e às coisas problemáticas, seja entes queridos, difíceis, seja companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim que viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar e admitir. Além do que, desligamento nos motiva ao perdão com maior facilidade, pelo grau de libertação mental que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo se minha mente estiver em serenidade. Compreendendo, por fim, que ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir da maneira como o fazíamos, mas olhar como é e como está sendo feito. Nosso modo de nos relacionar, como é e como está sendo feito, nosso modo de nos relacionar com os outros. Isso nos leva, consequentemente, a começar a entender a dinâmica do perdão. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle para transformar-nos em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria. Terminou. Então, como vimos aqui, tá? Perdoar é muito mais complexo, envolve muito mais coisas, tá? Não no sentido da nossa fraqueza, da nossa covardia moral, conforme o pessoal fala, não é isso. Mas envolve muito mais coisas, muito mais situações, muito mais a questão da saúde, né? Principalmente da saúde mental, do que nós possamos imaginar. Tá? Então, vamos lá. Como eu falei aqui, né, a questão do fardo, né? Quando a gente não perdoa, não esquece, você está carregando o fardo pesado daquela pessoa que te magoou, ofendeu, seja lá o que foi. Tá? Se ela faz isso ou fez isso, é porque ela não está bem. Tá? E se você aceitar o fardo dela, você vai acabar ficando mal igual a ela. Porque na verdade, quem não perdoa, adentra no caminho do ódio, adentra no caminho da revanche, adentra no caminho do erro. Tá? Querendo ou não, vai acontecer. Então, para que isso não aconteça, o que o remédio sugere para nós? Um certo distanciamento psíquico, mental, um certo distanciamento
assim, com outras palavras, né? Da maldade que aconteceu, do erro que aconteceu, do mal feito, da palavra mal colocada, da fofoca, não sei o que mais. Procura tirar isso da sua cabeça. Ah, mas é difícil. Difícil é. Quando a gente não tem a prática de fazer isso, difícil é. Mas não é impossível. O pior seria se fosse impossível, tá? Agora, difícil eu sei que é. Mas a gente tem que exercitar. E ninguém está aqui na Terra porque é bom em perdoar. Nós estamos aqui na Terra ainda porque somos fracos, frágeis na questão do perdão. Né? Por isso que a gente ainda está aqui, reencarnando aqui. Então fácil não é não. Mas é possível. Tá? Então a advertência de Jesus, que foi a base do texto aqui do Hamed, se nós não perdoarmos os nossos inimigos, os adversários, aqueles que nos prejudicaram, caluniaram, fizeram isso, fizeram aquilo, Deus, nosso Pai, também não vai nos perdoar. Tá? Ou seja, a lei divina não vai deixar passar em branco. Seremos tão responsabilizados quanto aquele que nos fez o mal. Tá? Em outras palavras, nós, se formos vítimas por algum processo, por algum motivo de alguém, de alguma situação, nós não estamos abandonando os nossos direitos. Nós não estaremos virando as costas para o que aconteceu. Nada disso. Mas nós temos a obrigação moral perante as leis divinas, perante a nossa necessidade evolutiva, perante o amor do Cristo que vela por todos nós. Nós temos a obrigação moral de procurar compreender a situação. Ah, mas a maioria de nós não tem capacidade para compreender certas coisas. Como que eu vou compreender um crime cometido contra a minha pessoa, contra um parente meu, um filho meu? Como é que eu vou compreender isso? Tudo bem, é difícil. Se você não tem a orientação necessária, é muito difícil. Mas saiba você, né, nessa hora difícil, né, que todos são filhos do mesmo pai. Então, quem cometeu o erro grave é tão filho de Deus quanto você, quanto aquele outro que foi a vítima. Tá certo? Portanto, o Pai exigirá perante a eternidade e perante as leis da reencarnação que vocês voltem juntos, tantas quantas vezes forem necessárias, até que vocês se entendam, eliminem o mal. Tá? Isso é forte, né? É forte, está no livro Missionários da Luz, né? Está no livro Missionários da Luz, um capítulo dedicado a isso, tá? É muito forte, mas é a lei de Deus, tá certo? Quando nós aceitamos e carregamos um fardo desse tipo, né? Porque a gente tem que aceitar, para carregar o fardo você tem que aceitar o fardo. Como é que eu aceito o fardo? Não compreendendo, não aceitando, não, em resumo, não esquecendo, não perdoando. Então, quando eu aceito carregar um fardo desse, eu me comprometo muito. É com Deus que eu me comprometo? Não. Eu me comprometo com a minha consciência, em primeiro lugar, e com esse ou esses irmãos que foram a causa, segundo eu digo, eu penso, de todo o mal ocorrido. Então eu me comprometo, eu crio uma dependência, e não é boa, precisa de ajustes, né? Então, para que a gente não crie necessidades maiores de ajuste, dificultando ainda mais a nossa evolução espiritual, porque a gente vai ter que voltar e repetir experiências de novo, né? E por quanto tempo? Não sabemos, mas a lei vai exigir que a gente volte e corrija tudo, quantas vezes for necessário, tá? O que não pode é existir esse mal entendido todo, essa coisa toda que gerou a falta do perdão, tá? Não pode.
Lembra sempre, todos nós, né, devemos lembrar sempre que tudo no universo, que já é conhecido e o que ainda não é conhecido por nós, funciona perfeitamente dentro de uma lei, de um equilíbrio que nós vamos aprender com Jesus, que é a chamada lei do amor. É o amor do Pai Criador, que gera todo esse equilíbrio universal. E quem é que pode interferir nesse equilíbrio? Qual a única criatura capaz de interferir nesse equilíbrio? São os espíritos em evolução, tá? Os espíritos em evolução, que estão todos nós em busca de aprendizado, de aperfeiçoamento, acabamos, por falta de entendimento maior, interferindo nesse equilíbrio. E quando nós interferimos nesse equilíbrio, estamos falando aqui do mal feito, que gera ódio, revolta, ira, né, e tudo mais, tá? Então, olhando agora, nesse momento, somente para as questões espirituais, nós vamos acabar entendendo que é uma questão de pouca evolução nossa, de pouco entendimento ainda, o fato de não estarmos mais fazendo mal a ninguém, pelo menos de uma maneira clara, óbvia, grotesca, mas alguém ainda faz mal para nós e nós nos chateamos, nós nos ofendemos, nós nos aborrecemos tremendamente, gerando aí uma figura chamada falta do perdão, falta do entendimento, falta de procurar entender o porquê, tá? Então, somente nós, espíritos em evolução, que passamos por isso, tá certo? Não é por maldade, na verdade não é. As leis divinas nos ensinam, né, através dos espíritos nos ensinam que a lei divina considera isso como ignorância, falta de um conhecimento mais profundo por falta de evolução espiritual. Portanto, é quando a gente diz que Deus não castiga ninguém, não pune ninguém. Nós é que nos autopunimos. Aí a gente se lembra aqui do Hamed. O Hamed diz que as nossas criações mentais ficam circulando em volta de nós, da nossa energia áurica. Caramba, se as nossas criações mentais ficam circulando em volta de nós, isso é muito sério, isso é muito grave. Né? Muito grave. Então a gente tem que ter criações mentais melhores, para que não seja nada grave, para que seja algo bom. Mas para ter essa criação mental melhor, para que só aconteça coisas boas, né? Inclusive saúde, tá? Porque depende disso, né? A saúde depende das nossas criações mentais. Então, para que aconteçam coisas boas, a gente tem que se esforçar ao máximo, para que as criações mentais sejam as melhores. E como é que eu faço isso? Aprendendo, em primeiro lugar, o quê? A amar. Não o amor vulgar falado por aí, mas o amor verdadeiro. O que nasce da profundeza da nossa experiência evolutiva, né? É o amor que liberta. Do amor vem o quê? O perdão. O perdão e a caridade, por exemplo, são filhos, assim, destacados do amor verdadeiro, tá? Por isso que se diz, né? Só é capaz de perdoar verdadeiramente quem aprendeu a amar. Quando a gente não consegue perdoar verdadeiramente, é porque a gente não aprendeu a amar. Tá? Vocês estão percebendo que na visão espírita ou espiritualista, não importa, na visão cristã também não importa, né? A denominação que a gente dê, não importa. Vocês estão reparando que tudo realmente depende de um posicionamento individual, sempre. Tudo depende da busca de conhecimento, sempre. Conhecimento não material, mas espiritual, tá? Vocês estão entendendo por que o ser humano na Terra precisa de religião? Que o religue ao Criador? Vocês estão entendendo por que na falta de um entendimento, na falta de um amor, os problemas se multiplicam escandalosamente? Porque o problema de um influencia no outro, faz o outro adoecer. E se o outro aceitar, ele vai fazer outro adoecer, e aí vai multiplicando. Vocês entendem agora por que é difícil o planeta Terra mudar de uma fase para outra?
ou seja, os espíritos mudarem de uma fase para outra. A gente está entramos na fase de mudança para regeneração, quando o bem será maior do que o mal. E por que o mal ainda é tão forte no coração dos homens na Terra? Porque os homens aceitam, né? De uma certa forma estão acostumados com ele, não abrem mão dele com facilidade. Então, para que o bem seja superior ao mal, é preciso um esforço, uma renovação. É preciso novos conhecimentos. O auto-amor, o auto-perdão, é um dos primeiros que precisam ser trabalhados. Porque quando a gente aprende a se amar, a se perdoar, porque todos somos capazes de falir, né? A gente tem que aceitar isso em nós primeiro. Quando eu aceito que eu sou capaz de errar e de falir, eu começo a aceitar melhor, a compreender melhor o meu irmão que está falhando. Tá? Então, aí sim o bem vai crescendo, o amor vai crescendo dentro de mim, eu vou me melhorando. Tá? Só que isso, gente, é um processo individual mesmo. Tá? Coletivamente não funciona, só funciona individualmente. Tá certo? Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Por isso que demora. Por isso que a gente fica tão agarrado ao erro, ao mal. Por isso que a gente se alimenta ainda de coisas ruins, porque acha que não dá ainda para se livrar daquilo. Né? Por exemplo, a revanche. Né? Por que a gente ainda é tanto de querer dar o troco para o outro? No outro, melhor dizendo. Né? Por que isso é tão forte em nós? Vou dar o troco. De um jeito ou de outro eu vou dar o troco. Isso é forte, porque a gente ainda se alimenta do mal, da maldade. Percebendo ou não, querendo ou não, é assim que funciona dentro de nós. Tá? Então é preciso que a gente se conheça melhor, que a gente se analise melhor, tenha coragem de se renovar. Tá? E o mestre para isso, todos nós já sabemos, é Jesus. Tá? É dele que vem, né? Veio há 2000, mas continua vindo. É dele que vem toda a sistemática, todo o conhecimento, todo o método, né, de como fazer, como deve ser, tudo vem dele, tá? Então a gente não pode mais dizer, né, que não sabe como, né, não pode mais dizer isso, não tem como a gente dizer mais, né? Mas eu não tenho capacidade para isso. Tem, sim, não pode mais também dizer que não tem capacidade, tá? Então, mãos à obra, tá? Mãos à obra. Perdoar nos livra dos males, né? Nos liberta dos males que estão, né? Podem ser muitos, realmente. Então, perdoar nos liberta dos males que ainda estão vivos dentro de nós, tá? Não é uma questão de decisão apenas, é uma questão de coragem, de um novo direcionamento de vida, tá? É preciso ter coragem para assumir o novo direcionamento. Capacidade nós temos, exemplo nós temos, ensinamento nós temos, preparo espiritual nós temos. Então é preciso fazer. Mãos à obra. Vamos lá, Marquinhos. João, esse perdoar me lembrou muito do tema da mágoa, né? São sentimentos assim que eu acho que tem bastante energia afim, né, entre esses dois. E quando a gente... A mágoa... Pode falar. Não, rapidinho. A mágoa é uma das criações mentais que nós alimentamos, que não deve ser alimentada, que fica em torno de nós, nos influenciando o tempo todo, entendeu? Verdade. E isso tudo é energia, né, João? Quando você estava falando aí desse desligamento, né? Desligar, desconectar, eu entendo como a gente cortar, né? Se eu tenho que perdoar João,
né? Eu tenho que tomar a iniciativa de findar esse vínculo energético que está nos ligando. E essa libertação, ela é interna, né? Para eu perdoar João, a decisão, as atitudes e as ações têm que ser dentro do próprio Marcos, né? E essa libertação, né, é dos nossos atos e dos atos alheios. Você citou essa frase aí. E, de novo, a gente volta ao quê? Todos esses processos estão dentro de nós. É autocura. Todos os temas jogam a gente, né, para se defrontar conosco mesmo. E você estava falando, João, eu estava pensando aqui que uma das coisas que a gente se liberta é através do auto-perdão. Aí eu dei até uma olhada aqui no texto, né? O que é perdoar a si mesmo? Perdoar a si mesmo exige um processo de introspecção, que nada mais é do que olhar para dentro, né? Nos quais nos tornamos conscientes de nossos atos, das consequências e dor gerados. Pedimos perdão e assumimos a mudança de comportamento necessária para não repetir quaisquer que seja a situação. Então, a gente está falando aqui, né, de perdoar o próximo. E com isso a gente está, né, se libertando desse sentimento, se assim podemos chamar. E muitas das vezes nós também, nós somos, né, os errantes, e a gente toma conhecimento, né, de que a gente errou, e a gente quer ser perdoado, né, pela pessoa que nós erramos, independente da forma. Mas é muito importante também, penso eu, que além de ser perdoado, nós estamos falando de uma relação que é sempre bilateral, eu acho muito importante que nós também consigamos realizar esse auto-perdão, que aí eu acho que a gente consegue, né, deixar com chave de ouro nessa libertação, nesse desconectar que você falou, né? Isso é campo vibratório. Então, se está vibrando eu para você, vai estar chegando aí. E de alguma forma você vai reverberar, né? Vai retornar isso, essa energia, essa conexão, enquanto ela não for cortada, eu acho que ela foi para os dois lados. Então, penso eu, né, se eu posso somar nessa sua fala, é importante também a gente praticar esse auto-perdão. A gente acho que fecha com chave de ouro a libertação desse processo aí, no caso envolvendo, né, duas pessoas. A espiritualidade nos diz o seguinte, que nós não devemos alimentar, falar, lembrar do mal. O mal tem que ser esquecido, tem que ser ignorado. Por quê? Porque quando nós lembramos do mal, comentamos o mal, nós damos força ao mal. Mas como que eu dou força ao mal? Eu só estou falando, só estou lembrando. Como é que eu estou dando força? Porque você está fazendo esse mal fazer parte de você. Tá? Vamos lembrar de uma coisa que acontece com qualquer um de nós. Poucos de nós já conseguiu superar isso. Poucos, muito poucos. Vamos dizer assim, eu saí para ir no mercado, chegou no mercado, na cara de pau, o caixa quis me cobrar dobrado, para poder ficar com uma parte do meu dinheiro, cobrando dobrado as mercadorias lá. Errou de propósito. Tá? Isso acontece por aí, né? Então, quando acontece isso, a maioria esmagadora de nós vai reclamar, vai brigar, vai chamar o gerente, vai fazer um escarcéu lá dentro. Tá? Quando sair dali, a primeira pessoa conhecida que a gente encontrar, a gente já vai comentar o fato. Pô, aconteceu isso, aí fala tudo. Tudo que aconteceu a gente fala. Anda 10 metros, encontra outro, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, não, aconteceu isso, fala tudo de novo. Chega em casa, fala tudo de novo. Chegou mais um em casa, fala tudo de novo.
No dia seguinte está falando. Quer dizer, o que a espiritualidade fala para a gente? Não faz isso. Você está alimentando o mal, você está fazendo ele ganhar força dentro de você. Tá? Ah, mas eu não posso esquecer o que aconteceu. Foi um roubo, foi uma coisa criminosa. Nunca mais volto naquele mercado. Não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Você está criando um ambiente altamente negativo para você, que não precisava, entendeu? Se você pegou o erro na hora, se foi resolvido na hora, acabou. Deveria ser assim, acabou. Tá? Tudo que eu alimento cresce. Por que Jesus... Exatamente. Por que Jesus recomendou que quando o adversário desse um tapa na nossa face, deveríamos virar a outra face para ele dar outro tapa? E foi entendido na época, e muita gente entende até hoje, como covardia moral. Não é nada disso. Tá? Jesus está pedindo ali para nós demonstrarmos grandeza de entendimento, grandeza de espírito. Não é dar o outro lado para ser esbofeteado, não é nada disso. É mostrar a compreensão, é mostrar o entendimento para aquela pessoa que nos agrediu. Entendeu? Então, resolveu na hora? Resolveu. Acabou. Acabou. Mas nós ainda estamos, na grande maioria, na fase evolutiva, onde a gente faz questão de lembrar aquilo o tempo todo, remoer aquilo o tempo todo. E isso faz muito mal para nós. Tá? Mal físico, a gente já até falou sobre isso aqui um dia. Isso faz mal, causa doenças, porque há uma descompensação energética que vai afetar as nossas células, moléculas, e dali vão surgir problemas de saúde. Tá? Então, gente, é preciso pensar como espíritos e agir como espíritos. Tá? Aos poucos, é claro, né? Porque a gente não é mágico para fazer uma mudança geral de repente. Mas está na hora de nós pensarmos como espíritos e agirmos como espíritos. Tá? O erro do meu irmão, seja ele qual foi, eu já cometi inúmeras vezes, ou posso vir a cometer ainda. Então é preciso compreensão. Tá? A não aceitação, não ser conivente com o erro, tudo isso, tá? Eu não tenho que aceitar, eu não tenho que ser conivente, mas eu preciso entender, eu preciso saber lidar com isso. Por isso que ele recomenda o distanciamento psicológico, né? Ele psicologicamente, eu não posso ficar afetado por aquele erro, por aquela pessoa, por aquele fato. Não posso. Eu tenho que ser superior. Eu tenho que aprender a fazer isso. Tá? Quando a gente está andando na rua, né? Principalmente descalço, e dá uma tropeçada, né? Que machuca o dedão lá, ou um dedinho, dói pra caramba, né? Você culpa a pedra? Não, você fica com raiva da pedra. Você não culpa a pedra porque a pedra não tem como ser culpada. Foi você que passou onde a pedra estava parada. Foi você que não prestou atenção. Foi você que chutou a pedra. Entendeu? Então você descarrega a sua raiva na pedra, o que é normal na nossa evolução. Mas você não pode culpar a pedra. Você sabe que não pode. Entendeu? Mas quando é uma pessoa, um ser inteligente, um irmão seu em evolução, você culpa. Por que você faz o contrário? Sempre culpa o outro. Né? Na pedra, você não pode culpar a pedra, então você não culpa a pedra. Reclama dela, descarrega nela, mas não culpa. Mas quando é um irmão, você não quer só descarregar no irmão, você quer culpar o irmão. Sempre. Tá? Então, né? É aí que entra os esforços, né, para um amadurecimento espiritual maior, um enriquecimento da nossa moral. Lembra que nós falamos semana passada? Desenvolvimento intelectual e moral. O desenvolvimento moral, o enriquecimento moral, você faz nas horas mais difíceis, nas horas que você é atingido, prejudicado, de alguma certa forma, né? Ou até por você mesmo, pelas suas próprias escolhas infelizes. É ali que você faz o seu enriquecimento moral, é ali que você cresce, ou não. Entendeu? Porque é um desafio muito grande para você.
Então, esse enriquecimento moral aí, você não vai aprender a fazer em lugar nenhum. Você só aprende a fazer vivendo, na prática, se expondo, tá? Aí, gente, entra uma situação pesada para a gente ouvir e entender e aceitar. Nós ainda precisamos conviver com os nossos irmãos em evolução, em níveis diferenciados de evolução, de entendimento, tá? Os que mais nos empurram para frente não são os bons espíritos, os irmãos mais elevados. Os que mais nos empurram para frente são os irmãos mais atrasados, tá? Porque eles nos sacodem por dentro, fazendo aparecer de novo as nossas dificuldades, os nossos erros também. É quando você fica furioso, é quando você, né, quer a revanche, é quando você explode, descarrega toda a sua ira, a sua raiva para cima dele. É ali que você se revela para o mundo, para você mesmo. Então são esses irmãos difíceis que mais nos empurram para frente. O nosso irmão espiritual Emmanuel diz que eles são verdadeiros professores diferentes. Que um dia nós vamos entender isso e vamos agradecer por todas as dificuldades que colocam no nosso caminho. Muito complicado, né? Mas, repito, como espíritos, a gente precisa começar a pensar nisso, tá? E lembrando, não é obrigatório, ninguém está dizendo que você tem que aceitar, tem que ser conivente, tem que baixar a cabeça, tem que bater palma, não é nada disso, tá? O que nós estamos falando aqui é de um retorno para dentro de si mesmo, de uma autoavaliação, auto-perdão, auto-amor, que vai nos tirar dessas encrencas todas, vai nos libertar do mal que ainda está dentro de nós. Deixa eu ficar quieto agora um pouquinho, vamos lá, dá chance para os outros aí. João, só para finalizar essa parte, a gente alimenta, cresce, né? Tem um provérbio indígena que fala a história de dois lobos, né? Que é o lobo do ódio e o lobo do amor. E eles disputam o poder, né, sobre nós, né? Cada um tem esses dois. E quando perguntam qual desses lobos, né, que vence, qual que predomina, e a resposta é o lobo que você alimentar, ele vai ficar mais forte e ele vai, né, reinar sobre você. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai alimentando e criando dentro de nós. Bem interessante isso. Pessoal, vamos lá. Agora é a hora que fica aberto aí para todos participarem. Nós temos bastante pessoas aqui na sala, se eu não me engano, são 13 pessoas. Então fica aqui a fala para vocês. Quem quiser dividir alguma coisa, fazer alguma pergunta para o João, fiquem à vontade, tá bom? Só abrir o microfone aí e vamos participar. Vamos lá, Denise. Boa noite.
O que a gente pode dizer para você é o seguinte: não desista de tentar, vai tentando. É o único processo, é continuar tentando. Porque realmente, né, lutar contra nós mesmos e vencer é complicado, tá? É muito mais fácil vencer o que está fora de nós do que vencer o que está dentro de nós. Isso você pode ter certeza. A luta consigo mesmo será a mais árdua que você vai travar na tua vida. Eu também comungo, acho que todo mundo aqui comunga, né, com aquela barbárie que aconteceu. E eu não consigo mais ficar vendo. Então, o que eu faço? Eu parei de assistir. Quando eu começo a ver alguma coisa, eu estou ouvindo rádio no carro de manhã. Eu saio para trabalhar, eu gosto de ouvir aquela rádio Paradiso FM, que é uma que traz menos tragédia. Ao primeiro sinal de que vai falar assim, hoje uma troca de tiro, hoje uma criança foi baleada, eu meto o dedo no rádio e troco. Eu não assisto mais esses telejornais, essas coisas que tem aí de canal policial, de tragédia. Eu raramente vejo Fantástico, porque começa sempre com tragédia. Essa energia do medo que você falou, eu acho que é a que mais nos consome, é a que mais nos corrói. Porque, assim, se você me permite, aconteceu com o meu vizinho 3 meses atrás. Sabe o que fechou o registro do meu vizinho? E ele descobriu, de tanto abre e fecha registro, um gato. O registro dele, aquele simples, o gato ficava se esfregando lá perto da caixa d'água e fechou o registro. Não estou dizendo que é o seu caso, mas no meu vizinho o registro dele foi fechado várias vezes e ele também achando que era o neto, ou achando que era o empregado, que fechava errado, e era um gato. Enfim, mas por que eu estou te falando isso? Porque a energia do medo, ela faz com que a gente alimente vários monstros, várias possibilidades, e a energia do medo acaba dando uma cegada na gente. A gente fica meio cego. E quando eu começo a ver tragédia, eu me sinto mal, aquilo baixa a minha frequência. Então, como eu também ainda não tenho capacidade de não me conectar com igual essa tristeza desse menino aí, eu parei de assistir. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer, e o João já falou isso aqui pra gente várias vezes, né? O que eu posso fazer por essa criança? É orar por ela. Graças a Deus acabou, né? O martírio dela, pelo menos o sofrimento que ela estava vivendo ali acabou. E agora, espero eu, que ela vai ter uma vida melhor. Então, o que eu posso fazer por ela? Eu tenho que vibrar em oração. Até mesmo a gente viu no Reiki aqui, né? A gente tem o poder de emanar a energia, né? Ela gira o mundo. Se a gente quiser emanar boa energia para uma pessoa no Japão, isso vai chegar lá. Então, eu parei de assistir. Porque se a gente começar a assistir e achar aquilo normal, a gente está banalizando. E é sinal que a gente, de alguma forma, a gente está vibrando igual. O estranho para mim vai ser se você assistir aquela tragédia e aquilo não te incomodar. Isso eu acharia estranho. Agora, você assumir para mim que aquilo te despertou raiva, realmente desperta. Mas eu estou evitando o quê? Contra esse casal, eu acho que se eu vibrar mal contra eles, eu vou piorar a situação deles, eu vou tacar álcool na fogueira. Então, para eles, já que, de repente, assim, se a gente não consegue vibrar coisas boas, né, cria-se uma barreira para vibrar coisas boas, o primeiro passo é o quê? A gente, de repente, já não vibrar, desejar o mal para eles. Eu acho que já é um grande passo para nós, porque quando eu vi o molequinho lá, eu também fiquei estressado. Só que aí, o que eu faço? Eu já tiro logo, eu não assisto até o final da reportagem. Aí eu penso, Deus abençoe aquela criança, que ele consiga, né, vibrar, passar por cima dessa dificuldade, desse trauma. Esse trauma vai ficar, né, vai ficar grande, esse monstro vai perseguir ele um bom tempo, coitado.
Então, o que a gente tem que fazer? Isso é um trauma de infância, um trauma forte, né? Então, eu penso que a gente, dentro da nossa humildade e, ao mesmo tempo, limitação e amplitude de ação que a Denise pode ter de dentro da casa dela, o Marcos pode ter daqui, é a gente fazer uma oração para esse menino. E para os pais, devíamos fazer também. Só que a gente ainda não consegue. Então, eu acho que só em a gente não desejar o mal para eles já é uma... A gente ignorá-los sem desejar o mal, eu acho que a gente já está ajudando. E, assim, parando de assistir algumas coisas, Denise, eu consegui me sentir menos mal durante o dia, sabe? E esses telejornais aí, esses jornais que ficam aí falando de pandemia, só quer falar que morreram milhões, morreu mais 1 milhão, atingimos o número de 1 milhão de mortes. Pô, vamos falar que a vacina está chegando. Fala que... Mas fala que está chegando. Mas a TV aberta tem. Só que a gente ficar no Instagram, no Facebook, por exemplo, esse caso dessa criança, na hora que você vai passando o dedo ali, chega também. Então, eu fui bloqueando algumas coisas assim que vão chegando. Por quê? Porque isso estava baixando o meu padrão energético. E o que somava na minha vida? Não somava nada, só me atrapalhava. Para que eu quero saber? Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Beleza, mas se a gente ficar alimentando essa energia da tristeza, do ódio, da maldade, isso invade a gente. Invade, nós não somos Cristo, né? Isso invade a gente e baixa a nossa defesa. Nesses casos, o melhor é afastamento, né, João? João? Tá sem microfone. Tá. Eu sou danado para fazer isso. Eu tiro o microfone que é para facilitar o áudio, mas acabo esquecendo que... Mas é isso mesmo, é exatamente isso, tá? O problema, gente, tá lá longe, você não pode fazer nada diretamente, mas você pode fazer indiretamente. Por você e por eles, né? É lógico que a gente vai pedir a Deus pela vítima do momento, mas a gente também tem que pedir pelos algozes, tá? Porque senão nós vamos carregar o fardo dos algozes. E não pode, gente. O fardo do algoz tem que ser resolvido por eles, né? Assim como o fardo da vítima tem que ser resolvido pela vítima. Mas, assim, a gente ajuda pelo bom pensamento, pela oração. E a gente não se prejudica quando resolve realmente não se deixar contaminar por aquilo que está acontecendo, tá? Porque se a gente se deixar contaminar, vamos carregar o fardo dos algozes também. E aí vai ser ruim para nós. Sempre será ruim, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade, tá? Vinícius. Opa! Então, só um comentário mesmo sobre essa reportagem aí do menino e tal. Uma coisa que eu achei muito, muito pura, sabe? E talvez assim faça até sentido em relação à evolução do garoto, foi a fala dele pro policial. O garoto falou pro policial: não machuca o meu pai. Entendeu? Tipo, o garoto não alimentou raiva nenhuma pelo pai, pelo que foi feito e tal. A preocupação era não machucá-lo. Entendeu? Era só isso que eu tinha para falar.
que é isso? É o amor. É o amor que ele alimenta pelo Pai. É como, né, a fala do João lá no início, que o amor ele resolve isso tudo. Isso é uma aula para. Eu não cheguei a ver essa parte não, Vinícius, porque eu só vi o início e, como eu disse para vocês, eu cortei, né? Mas para mim está muito explícito aí o amor puro e verdadeiro, de quem foi castigado, de quem, né, foi injustiçado, mas tem um amor no coração. É uma aula prática para nós, Vinícius, esse seu comentário aí. E vai servindo de aprendizado também, né, Marquinhos? Verdade, esse amor do menino aí a gente tem duas aulas extremas aí, né? A aula do pai e a aula do filho, né? Dois polos bem distintos aí é uma excelente aula prática. Uma grande verdade isso aí. Alguém mais quer participar aí? Robson? Gracinha, Bruna, Paty, Bianca. Vamos lá, Robson. Então, é mais uma pergunta. Sou eu, Janaína. Seu João, Sim. mas eu estou pensando assim, o que leva uma pessoa, que foi até uma fala da Denise, se não me engano agora, que você está quieta no seu canto, a pessoa, tem gente que quer te cutucar de alguma forma, te enfiando em fofoca, ou tentar tirar sua paz. O que leva um ser desse fazer esse tipo de coisa? Porque às vezes eu fico de bobeira, assim. Eu tô em casa e olha que eu não procuro ninguém, que eu quase que não... Antes da pandemia eu não saía, agora então eu quase que não saio muito de casa. Mas às vezes as coisas, você tá aqui quieta no seu canto, as coisas vêm assim para você, você fica, meu Deus, o que leva a pessoa a fazer esse tipo de coisa, sabe? Assim. Ô, Janaína, lembrando aqui de outros estudos nossos que você participou e tocou no assunto, você é uma pessoa que precisa compreender, precisa buscar estudar, compreender um pouco mais as questões obsessivas, tá? Porque obsessão significa o quê? Uma perseguição, uma provocação, tá? E entre nós encarnados, ou pode ser de espírito para nós, ou de nós para com os espíritos, né? Então existe, na verdade, 5 tipos de obsessão. Você precisa compreender melhor isso. Não estou dizendo isso para dizer que você, né, não sabe nem conversar, não é nada disso. Eu estou falando por necessidade espiritual mesmo, tá? Você sempre coloca esse tipo de situação, na minha visão, é porque você precisa conhecer melhor o assunto. Por algum motivo você precisa conhecer, tá? Provavelmente pela energia que você tem nas suas palavras, provavelmente é para você ajudar a socorrer pessoas ou espíritos depois, tá? Acredito que seja isso. Mas então vamos lá. Por que eu não faço nada, estou quieta no meu canto e tem sempre alguém me cutucando? Por que isso? Tá? Se é uma pessoa, você tem que considerar que essa pessoa, né, essa criatura encarnada, pode ter alguma coisa contra você que não é de agora. E sem que ela saiba disso, ela não consegue te ver quieta. Ela está sempre te catucando, tá? Te provocando. E a outra possibilidade real é dos espíritos desencarnados, que não conseguindo atingir você diretamente, o desejo deles é atingir diretamente o tempo todo. Mas como você não dá oportunidade para eles te atingirem o tempo todo, eles vão atrás de pessoas encarnadas que são frágeis. E eles intuem, de uma certa forma, negativamente,
a essa pessoa para que ela te catuque. Então, eu diria para você que nesse momento, né, com todo respeito e carinho, que são essas duas situações básicas, tá? Agora, isso faz parte, tá, de algumas necessidades que a gente tem, tá certo? E no seu caso agora, repetindo aqui, eu acredito que a sua necessidade seja você necessita conhecer mais sobre o processo obsessivo. E eu acho, sinceramente, que é para ajudar os outros, tá? Você vai precisar ajudar o espírito aí, tendo esse conhecimento. Ô, João. Oi. Então, em relação a isso que a Janaína tá falando aqui, eu vou falar o que eu faço, tá? Aí, no caso, se tiver alguma coisa a colocar, fique à vontade. Quando eu me deparo com um tipo de pessoa assim, a primeira coisa que eu faço é, imediatamente, eu oro por ela, para que ela se liberte se ela tiver alguma coisa contra mim, que ela se liberte disso, e que se ela não tiver nada contra, que ela encontre uma felicidade, porque provavelmente essa pessoa é uma pessoa infeliz, que ela encontre algo que faça ela feliz, para que ela esqueça, entendeu, de mim, tal, no caso, né? Isso é o que eu faço. Quanto mais a pessoa me perturba, mais eu oro por ela. Esse é o ideal, né? O ideal é que a gente faça isso aí. Por quê? Senão você vai dar força, né, para quem quer te prejudicar, seja ela mesma, né, conforme eu disse, coisas do passado distante, que ela não perdoou, não esquece e que aí a desforra, ou por algum irmãozinho desencarnado que, vendo nela uma oportunidade, intui, influencia para que essa pessoa te ataque, né, te cause mal. Então, o melhor a fazer é orar por ela, tá? Sempre será isso. Congelou aí, Marco? Marcos? Eu estava escrevendo aí, João, do lado, né? Em cima da sua fala, que uma pessoa feliz não tem tempo de perturbar a vida alheia. Por isso que nós devemos elevar o nosso estado vibracional interno. E a partir do momento que a gente eleva, a gente não vai incomodar o próximo. E também a gente acaba criando, né, uma barreira, um distanciamento, né, de padrão energético, para que isso chegue até nós. Música também, Denise, né, além uma coisa que eu tenho aprendido é o tipo de música que a gente escuta. Isso influencia bastante o nosso padrão energético, bem como os programas, né, que a gente assiste que trazem tragédia. O tipo de música também modifica bastante. É o tipo de música, é o que a gente assiste, as pessoas que estão do nosso lado. Isso também faz uma diferença danada, a gente aprender a ter esse respeito conosco, né? O local que a gente frequenta, as pessoas, o que a gente escuta, enfim, tudo isso eleva ou baixa a nossa vibração. Tem bastante, você viu, não sei, você já estava aqui, Denise, com o Robson abrindo os trabalhos com a flauta aí? O Robson pode até dividir com a gente, ele tem muitos vídeos lá de flauta. Eu tenho escutado alguns. Você botar um fone no ouvido e escutar esse tipo de música em silêncio traz um equilíbrio emocional muito grande também. É isso. Mais alguém? 9h18, ainda temos tempo. Alguém mais quer dividir alguma coisa? Ou a própria Denise mesmo quer falar mais alguma coisa? Ô, João, ela deve ter pego ela tem câmeras lá na casa dela, ela deve ter botado uma câmera lá na caixa d'água agora. Botou ou não botou, Denise?
Olha a ideia aí, ó. Se for o gato, você avisa pra gente, tá? O gato tem 7 vidas, vai que ele aprendeu isso em outra vida, entendeu? A fechar o registro. É um gato evoluído, Marquinhos. Esse gato é danado. Do gato bobeiro hidráulico. Mas vamos... Só estou descontraindo um pouquinho, tá, Denise? Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer participar aí? Gracinha e Edson, primeira vez que participam com a gente aí, sejam bem-vindos. São amigos lá de Paracambi. Viraram meus amigos depois de a gente... Viramos amigos através da Umbanda, né? Sejam bem-vindos, viu? Toda terça tem esse estudo aqui. Sintam-se à vontade de estar sempre presente, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer participar aí? Um de cada vez. Tem empurrões. João. Roda a bola para você para as suas considerações. Bom, tudo que é relativo, tá, à nossa própria melhoria espiritual, a gente pode dizer assim, não é fácil. Não é fácil por quê? Porque nós aprendemos a conviver com as coisas, tá? E nos acomodamos, tá? Então, veja bem, tivemos inúmeras encarnações, né, para chegar aqui hoje, vivenciamos situações terríveis, sofremos muito, fizemos muitas criaturas sofrerem, tá? Aprendemos a ser indiferentes, aprendemos a ser frios, aprendemos a matar para sobreviver, tudo isso a gente já fez, tudo, tá? E de um certo tempo para cá, vamos dizer assim, talvez, né, quem sabe, 400 anos para cá, mais ou menos, para fazer uma média, né? A gente vem mudando, a gente está tentando mudar, está se esforçando. Agora, como que eu resolvo uma coisa que hoje eu estou identificando como ruim em mim? Como que eu resolvo isso? Como que eu mudo isso? Se eu tenho séculos, onde eu não pensava isso, nada disso, onde eu estava completamente acomodado com a vida que eu levava, onde eu fazia tudo que eu queria, onde eu tinha nenhuma ou quase nenhuma lei que me proibisse, que me punisse, né? Eu sempre lidei lá atrás com a lei do mais forte, eu sempre lidei com a esperteza, com a mentira. Como é que eu vou mudar isso tudo dentro de mim de uma hora para outra? Como? Fica difícil, é difícil, tá? Por isso que a gente tem os altos e baixos, vamos dizer assim, tá? Para que a gente não ofenda ninguém e nem se auto-ofenda, vamos colocar dessa forma. Por isso que nós temos os altos e baixos. Tem hora que eu tô uma beleza, tem hora que eu só vejo alegria, só vejo paz na minha frente. Só faço coisas maravilhosas dentro das minhas possibilidades, tá? Mas tem hora também que eu dou coice até na minha sombra, né? Tem hora que nem eu me tolero, vamos dizer assim. Então todos nós temos os altos e baixos. Os altos e baixos aqui são as alternâncias, né? Emocionais, são as alternâncias, sei lá, relativos às dores, às dificuldades que a gente passa no dia a dia, né? Tudo vai mexendo, tudo vai influenciando, tá? E o desafio que a gente está lidando agora, quando começamos a conhecer e a despertar para a realidade espiritual, né, já que na verdade somos espíritos, então quando a gente começa a despertar para a realidade espiritual, vamos compreendendo um pouco melhor
devagarinho, é claro, mas vamos compreendendo um pouco melhor que não se trata, né? Ah, mas eu cometo erros ainda terríveis. Não, você não comete erros terríveis. Os erros terríveis estão diante da sua própria consciência. Porque quem não tem uma consciência mais harmônica, não vê que o erro é terrível. Comete, repete quantas vezes ele quiser e não vê que é terrível. Tá? Não vê. Mas quando você está começando a despertar para a sua realidade espiritual, está começando a repensar a sua caminhada, você vê que cometeu um erro terrível, que não devia ter cometido. Tá? Então, veja bem, o amadurecimento, o despertamento, ele é individual, ele vai acontecer para todos, só que, certamente, em momentos diferentes. Tá? Então, quando eu já estou despertando e não quero mais cometer erros graves, a minha escolha é não cometer erros graves, e o outro lá na frente está cometendo, o que eu faço? Eu me aborreço com ele, eu fico furioso com ele, fico revoltado com ele. Aí entra a espiritualidade, aí entra a psicologia dizendo o quê? O erro do outro só está fazendo isso com você porque você também tem o problema dentro de você. Então você não admite mais em você, mas nele, no outro, você admite, você condena. Aí, gente, aí é que entrou o perdão. Perdoar aos ofensores, aos agressores, é perdoar a si mesmo. Tá? Complicado, né? Difícil isso aí, né? Perdoar o agressor, o ofensor, é perdoar a si mesmo. Tá? Porque você também precisa se melhorar. E você não vai se melhorar enquanto você não começar a pensar, a conhecer, a admitir essas coisas que são tão fortes. Tá? Tem uma outra passagem de Jesus, né, sobre essas questões do perdão, né, das ofensas. Eu não me recordo exatamente como, assim, mas o essencial eu lembro. Jesus falou assim: quando fordes fazer a oferenda no altar, né, antes de colocar a vossa oferenda, perdoe os seus adversários, qualquer coisa assim. Se tiver alguma coisa contra os seus irmãos, perdoe, volte lá, peça perdão, conserte primeiro, tudo nesse sentido aí. Depois sim, você vai lá e faz a sua oferenda no altar. Por que isso, gente? Porque se você não perdoa o irmão, é porque você também sabe que, no fundo, você sabe que tem as mesmas dificuldades dentro de você. Então, essa coisa de primeiro volta lá, peça perdão, se ajuste, se acerte com seu irmão, é se consertar. Então, primeiro você se conserte, porque foi você que fez, né? Você que criou toda a dificuldade que está dentro de você. Então, conserta isso primeiro. Depois você volta no altar e faz a sua oferenda ao Pai, né? Ao Criador. Tá? Porque aí o Criador vai aceitar a sua oferenda, porque veio de um coração já purificado. Tá? Então, enquanto a gente não tiver com o nosso coração purificado, a gente vai guardar mágoa dos outros, a gente vai guardar rancor, a gente vai guardar um monte de coisas, vai alimentar isso. Tá? E isso faz muito mal para nós. Certo? O Hamed comenta aqui, né, dizendo que nós somos os arquitetos da nossa felicidade ou da nossa desdita. Lógico, não tem outra explicação. Tá? Somos nós que criamos, alimentamos, desenvolvemos, aperfeiçoamos o bem ou o mal que está em nós. Não é ninguém que faz isso. Não, eu estou sofrendo porque fulano, Beltrano me fez isso, me fez aquilo, por isso que eu estou sofrendo. Não, você está sofrendo porque você alimenta o mal que essa pessoa te fez. Se você não alimentar mais o mal que ela te fez, você não sofre. Você sente o impacto, você fica com o impacto, mas ele não te incomoda, ele não te faz sofrer. Tá? Esse foi o entendimento profundo, né, que o Hamed trouxe nessa lição aqui. Tá certo, gente?
A gente pode dizer sem medo nenhum, né? Poxa, é muito complicado para mim isso, não consigo nem aceitar bem. Ouço, acho necessário aprender sobre isso, mas não consigo aceitar porque é pesado demais para mim. Tá? A Denise até falou um pouco sobre isso, mas a maioria esmagadora de nós ainda fala isso, entendeu? Claro que é, gente. O nosso maior adversário somos nós mesmos, porque nós estamos sempre prontos a combater o adversário de fora, mas a gente até aqui não sabia que o maior adversário está dentro de nós, tá? É o nosso passado que quer vir à tona de qualquer jeito, quer continuar sendo violento, quer continuar sendo rebelde, quer continuar sendo indiferente, egoísta, maldoso, entendeu? Então, combater a nós mesmos, reeducar-nos, tá? É muito difícil, muito difícil. A gente veio aprendendo até aqui a combater o inimigo de fora, e agora estamos ouvindo falar que temos que combater o inimigo de dentro. Primeiro tem que ser ele. E é o mais difícil de todos, por incrível que pareça, né? Tá? Por incrível que pareça, é o mais difícil. O salão dos espelhos, né, João? Rapaz. Esse salão é complicado. A Patrícia escreveu aqui, ó. Depois de muitos questionamentos, aprendi que todas as relações são para despertar algo dentro de nós. E na maioria das vezes são sentimentos despertos para serem curados. Acho que devemos ter atenção e tolerância para acolher esses sentimentos e ressignificar por todas as relações. João, 9h30. Tá na hora. Mais alguém quer fazer algum comentário? Fechar. Não, né? Não. Hoje faltou a nossa freguesa aí, a Marcinha. Não tá aí hoje, não? Não tá, não. Hoje ela não apareceu, não. Então tá bom. Então vamos lá. Pai querido, Jesus amado Mestre, toda a espiritualidade. Ao buscarmos esses conhecimentos, essas reflexões, ensinos, nos deparamos com uma barreira muito grande, que vem de nós mesmos. No dia a dia, sem maiores preocupações, sem maiores responsabilidades, na caminhada evolutiva, viemos construindo tijolo a tijolo, encarnação após encarnação, essa gigantesca muralha que hoje já estamos conseguindo identificar como não sendo mais necessária. Antes ela nos protegia, ela nos servia para que nós sobrevivêssemos em ambientes hostis de todo tipo. Então construímos essas muralhas grossas e quase intransponíveis, que nos acomodamos a ficar atrás delas, para nos defender do exterior. E nesse momento, começamos a compreender que chegou a hora de destruir essa muralha, porque o que está lá fora é tão importante para mim, tão necessário para mim, quanto aquilo que eu guardei desse lado, dentro de mim. E hoje, se eu sei que eu preciso me melhorar, que eu preciso ter mais compaixão, mais entendimento para com meus irmãos, que eu preciso preservar a natureza, que é a base da vida de todos nós, neste planeta. Se hoje eu estou sabendo e aprendendo cada dia mais que a morte não existe, que todos somos espíritos imortais, criados para uma felicidade plena, que não virá gratuitamente, mas será construída por nós mesmos com extremos sacrifícios, a começar pelo sacrifício dos nossos gostos, tendências, que não forem bons. Enfim,
hoje aprendendo, descobrindo, tendo cada dia mais certeza que é preciso destruir essa muralha. Porque se nós não destruirmos, essa muralha representará toda a diferença negativa que eu digo, que eu assumo, que eu faço questão de dizer, que me impede de ser feliz. Sabemos, Senhor, que ela foi muito bem construída e precisava ser bem construída lá atrás, em outro momento, em outra situação. Mas hoje, podendo então identificar que se eu não passar para o lado de lá, o lado que antes eu queria ficar protegido dele, se eu não passar para o lado de lá, que é justamente o lado onde se encontra o que é mais importante para mim, que são os meus irmãos em humanidade. Se eu não aprender a conviver com eles, se eu não aprender a identificá-los, se eu não aprender a respeitá-los e a amá-los, eu continuarei preso no próprio muro que eu construí. Continuarei endurecido, continuarei acreditando que o mundo tem que funcionar, que as pessoas têm que ser de acordo com o que eu quero, de acordo com a minha vontade, com o meu entendimento, o que não é verdadeiro. Esse muro, chamado de autodefesa, precisará continuar existindo, mas não ao ponto de me separar dos meus irmãos. E nessa compreensão, que aos poucos vamos conseguindo aprofundar nela, crescer com ela, nós nos libertaremos. Porque, na verdade, o maior mal que faz mal para mim ou para qualquer um de nós, o mal que nos faz mal verdadeiramente falando, não é o mal que os outros nos fazem, mas é o mal que nós fazemos a nós mesmos. Porque esse mal nos atinge profundamente e nos pedirá retificações tantas quantas forem necessárias, até que a gente aprenda a não mais fazer esse mal contra mim, contra nós mesmos, né, no caso. Então, tijolo por tijolo foi construído o muro da proteção, da autodefesa. E agora, tijolo por tijolo, dentro da nossa capacidade de trabalho, de entendimento, de aperfeiçoamento, chegou o momento de desmontar o muro. Será para nós uma alegria muito grande quando nós tivermos certeza absoluta que o mal maior não está nos outros. Por mais incrível que pareça, por mais que as circunstâncias digam o contrário, o mal maior estará dentro de nós para ser vencido e superado. Na forma, na grande maioria das vezes, de imperfeições morais. Na falta do esforço de aperfeiçoamento, da negação de aperfeiçoamento, da acomodação, na forma do descaso para conosco mesmo. Aproveitando o tema dos irmãos espirituais, que saibamos nos libertar do mal que carregamos conosco, o mal mantido pela autodefesa, para que realmente possamos nos libertar desse mal. A autodefesa agora é o amor. Não é mais a muralha do individualismo, do egoísmo. Não é mais. Agora, a muralha tem que ser a do amor. Tão maleável, tão simples, tão transparente, que não chega de jeito nenhum a separar ninguém. Muito pelo contrário, acaba atraindo a todos para um objetivo comum, que é todos derrubarem as suas muralhas da autodefesa
e passar então a manter viva apenas a muralha que aproxima, que une cada vez mais. E assim então, ficando sempre agradecidos ao Pai misericordioso, ao amado Mestre Jesus, por todo o carinho, por todo o amor, por toda a benevolência, e a todos os espíritos que seguem esse caminho superior, que seguem essa lei do amor superior, e que por isso ficam ao nosso lado, independente da nossa teimosia, das nossas falhas, dos nossos erros, lutando incansavelmente para que a gente desperte, para que a gente mude. Muito obrigado a todos. Que assim seja. E assim será. E assim será. Obrigado, João. Obrigado, João. Muito bem. Obrigado aí mais uma vez pelo tema, pela disponibilidade, por todo mundo que está aí participando. Ô, Robson. Fala, meu amigo. Oi. Tem uma saideira aí para a gente fechar a noite? Opa. Vamos tentar aqui. Vamos lá, já até fechei os olhos, hein? Ei. Vai viajando aí. Capricha. Boa noite. Valeu, Robson. Ô, João, o artista é tímido. Você viu que ele não aparece na imagem, não, né? Ele fica assim, ó, na câmera, ó. Só, Escondidinho, né, Marquinhos? só meia fácil para ninguém aprender como é que é o biquinho aí, né? Valeu, gente. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Mas é assim mesmo. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.